Tem uma passagem, à medida que a gente vai falando, vai lembrando de passagens. Uma passagem que eu queria comentar é sobre a localização da estação de controle do satélite aqui no Rio de Janeiro. O que aconteceu? A Embratel está no Rio de Janeiro, o grupo de engenheiros está no Rio de Janeiro, então a tendência natural seria sempre colocar aqui no Rio de Janeiro por causa da facilidade logística com as pessoas que estariam envolvidas no projeto. Quando o comandante Conte era o ministro, ele queria que a estação ficasse em Brasília. Apesar de nós termos argumentado que não era recomendável, inclusive do ponto de vista técnico, porque o relevo de Brasília não dá uma proteção contra interferência, e a estação de rastreamento ela tem que ter um espaço livre para poder acompanhar a trajetória do satélite durante o lançamento. Ele insistiu, ficou aquilo. E aí o general Alencastro, que era o presidente da Embratel, repassou para a Embratel, o presidente da Telebrás, repassou para a Embratel a decisão do ministro e colocou na carta que ele mandou a opinião dele de que ele, pessoalmente, concordava que ficasse no Rio de Janeiro. Essa carta veio para a Embratel, como o projeto foi suspenso em 1977, como eu contei antes, nada mais aconteceu porque não tinha projeto. Quando o projeto foi retomado, em 1982, 81, 82, eu me lembrava dessa posição do general Castro. Ele era o presidente, continuava presidente da Telebrás, o ministro era o Haroldo. Então, eu, cá para mim, falei, poxa, quem está no poder são aqueles que estavam apoiando ficar no Rio de Janeiro. Então, fizemos toda a especificação para ficar no Rio de Janeiro. Aí, quando estávamos muito próximos da época do lançamento, o general Alencastro ficou sabendo que a estação de controle ficava no Rio e tentou alterar isso daí. Mas, àquela altura, já não dava. Inclusive, o projeto da antena do satélite era uma das coisas mais complexas de caminho crítico. Se fosse mudar a posição da estação de controle, o projeto da antena tinha que ser modificado e isso atrasaria o lançamento do satélite por vários e vários meses, tá? Talvez mais de um ano. E aí, como consequência, no final, ele acabou aceitando para que o projeto não fosse atrasado. Mas ele ficou com a impressão que a gente tinha dado uma cambalhota aí no negócio. Como não houve nenhuma dessas intenções aí, não. O negócio foi feito na maior da boa vontade, na interpretação de que ele apoiava ficar no Rio de Janeiro, e aí a gente seguiu com essa orientação. E se provou também ter sido a decisão correta, porque se tivesse insistido em levar para Brasília, certamente o grupo se dissolveria e teríamos uma grande dificuldade. Aliás, para falar para o grupo, a gente teve uma felicidade muito grande parece que foi uma conjuminação dos astros, de ter uma equipe realmente muito, muito boa. E isso se comprova com o fato de que vários dos engenheiros técnicos que trabalharam com a gente terem seguido carreiras internacionais de consultoria e trabalhar em outras empresas aí brasileiras. Na época, inclusive, os engenheiros mais baratos de comunicações por satélite eram os ingleses e os brasileiros, que tinham os menores salários no nível mundial. Então, muita gente foi. Por isso que foi exportado tanto engenheiro, né, Benjamin? Tem tanta gente boa por aí no mundo, né? Não, tem. O Ney Menando de Freitas, que ficou um consultor muito requisitado, e Carlos Newton, que foi trabalhar, o Marcos Alencar,
Entende? Então, pessoas que realmente se destacaram e foram reconhecidos no mercado internacional como bons profissionais. A gente, inclusive, teve uma coisa curiosa. Nós tivemos que contratar, para cálculo de manobra do satélite, tivemos que contratar astrônomos. E uma da grande dificuldade da Embratel era como classificar astrônomos na lista de funcionários da Embratel, que não tinha nenhuma previsão para isso. Então, depois de muito discutir, foi criada a categoria de mecânico celeste. Oh. E uma das astrônomas que trabalhava com a gente, eu não lembro o nome dela, mas ela é muito boa, muito competente, também está aí no circuito internacional com grande prestígio. Que legal. Então, são passagens. É um orgulho ter formado essa equipe, imagino. Não, foi bacana. E o pessoal, quando a gente vê notícias aí de que o Brasil está, esses novos satélites que estão sendo lançados aí, esse da Visiona e tal, que botam lá que é a primeira vez que está se fazendo o controle do satélite, é totalmente disparatado, porque a gente já fazia isso desde 1985. Então, tem um pessoal muito competente. Mas, mudando agora para a tua pergunta sobre a Vicom, né? Em outubro de 85, eu já estava assim, meio cansado do processo, né? E a Embratel teve, nesse ínterim, duas tentativas de esvaziar o projeto satélite, apesar do satélite já ter sido lançado primeiro, né? Uma foi uma tentativa de vender o satélite para um outro país, eu não sei qual é exatamente o país, mas eu tomei conhecimento porque um dos assessores da diretoria, com quem eu tinha muito contato, me passou essa informação em off. E aí eu, quando vi aquilo, falei assim, caramba, se pegar isso daí, o Brasil vai ficar com um único satélite e é um risco, né? Porque você nunca sabe se vai ter uma falha ou não. Aí eu fiz um memorando para todos os membros da diretoria, dizendo o seguinte: chegou ao meu conhecimento que existe uma ideia de se vender o segundo satélite para um outro usuário. Se isso for verdade, as consequências são as seguintes. Aí mostrei o risco de você ter uma falha, a incapacidade da Intelsat de suprir de novo a necessidade do Brasil, porque nessa época já tinha expandido muito o uso. As multas que nós teríamos que pagar por conta do atraso do lançamento, porque nós já estávamos designados como sendo um dos copassageiros do lançamento de julho de 85, e foi por aí. A consequência desse meu memorando é que o assunto desapareceu, ninguém mais voltou a falar nele. Ou seja, consegui inocular ali um antídoto contra essa ideia. Então, isso foi uma das manobras. Outra manobra muito deselegante que acontecia era a Embratel tinha reuniões de planejamento e tinha uma assessoria de planejamento da Embratel que dizia das necessidades de links de micro-ondas para lançamento, para construção, né? Decisão da diretoria e posterior construção. Então, uma das reuniões de lançamento uma das reuniões de planejamento antes do lançamento do satélite, do primeiro satélite, o argumento dessa assessoria era de que não podia considerar o satélite no planejamento das necessidades da Embratel porque não tinha certeza se o satélite seria lançado e
estaria funcionando direito. Por isso, então, eles não incluíram. Depois que o satélite foi lançado e estava em órbita, disponível, essa mesma assessoria usava o argumento que não estava considerando o uso do satélite no planejamento, porque não sabia se existiria uma segunda geração depois. Ou seja, não adianta você estar contra, você está errado o tempo todo, e era uma sabotagem integral para o planejamento de uso do satélite. Era a posição dominante que existia pelo pessoal da área de engenharia. E a gente tinha que ir paulatinamente abrindo espaço. A televisão prosperava rapidamente, mas a ideia de aluguel de capacidade não existia. Isso tudo me deixou muito frustrado, porque eu via o tempo passar, a vida útil do satélite se consumindo, e ele ficava no espaço sem estar produzindo o que ele poderia produzir para o resto do Brasil. E aí surgiu essa oportunidade na Victor de desenvolver uma nova empresa para promover o uso do satélite e trazer outras necessidades de telecomunicações. Então, nós éramos 3 que iríamos para lá, mas depois um deles desistiu, e fomos o Pinho e eu, o Luiz Carlos Rosas Pinho e eu, para essa empresa. E aí começamos do zero, né? Então, tudo aquilo que estava previsto de a gente fazer usando satélite estava proibido. A Embratel era uma muralha chinesa, não dava para fazer nada, tudo era proibido. E ela tinha um monopólio de comunicação de dados, dado por uma portaria. Não me lembro agora o número da portaria, eu acho que terminava por 42, que só ela que podia, nem as empresas polo podiam fazer comunicação de dados. Era um patrimônio da Embratel. E a Embratel cobrava umas tarifas assim incrivelmente altas. Nós conseguimos trazer para o Brasil a tecnologia da VSAT. VSAT significa Very Small Aperture Terminal, que são aquelas anteninhas pequenas que você pode instalar com muita facilidade. E isso, então, como as comunicações eram muito ruins para a comunicação de dados para vários pontos, né? Principalmente para os bancos. Os bancos tinham as agências que eles queriam informatizar, e essas agências não tinham comunicação de dados para funcionar online. Então, o que eles faziam? Eles pegavam uma linha telefônica, abriam a linha, ligavam a linha no início do dia e ficavam o resto do dia com ela aberta, tentando se comunicar com comunicação de dados por ali, né? Era muito precário o negócio. E a VSAT trazia uma solução mais moderna, mais estável e de rápida implantação. E aí nós começamos a fazer projetos disso daí, conseguimos fazer a rede do Bradesco, fizemos a rede do Unibanco, entramos em várias concorrências e fomos progredindo com isso. À medida que essas coisas se tornavam mais conhecidas, existiam outras oportunidades que a gente procurou desenvolver, que era a comunicação de dados para pequenos usuários usando a tecnologia de SCPC, Single Channel Per Carrier, um canal por cada portador. Então, fizemos várias redes para clientes, como, por exemplo, o Carrefour e muitos outros aí. Tivemos mais de 30 clientes aí fazendo essas redes.
A grande dificuldade era colocada pela Embratel na hora que tinha que contratar o segmento espacial. Ela não deixava que nós, como projetistas do sistema para o cliente, agíssemos perante a Embratel. Ela queria que o cliente comparecesse na frente dela para requisitar o uso do segmento espacial. E o que acontecia nessas horas aí era que eles tentavam convencer o cliente a não fazer o serviço conosco, fazer com eles. Então, era você levar o cliente para a beira do catafalso, né? A gente trabalhava, tentava conseguir capturar o cliente, fazia toda a proposta econômica, financeira para ele, mas na hora que ele precisava do segmento espacial, a Embratel tentava tirar ele da gente. Eu reclamei várias vezes, falei lá com a diretoria, mas as coisas não caminhavam muito facilmente. Aí, com o surgimento da Anatel, né, a gente conseguiu também que a Anatel procurasse orientar a Embratel a não ter esse tipo de atitude. E aí as coisas melhoraram. A Anatel, pouco depois, começou a permitir o uso de satélites de outras procedências, né, que cobriam o Brasil, e isso daí fez com que a Embratel mudasse a atitude deles. E aí passaram a ter um uso mais intenso e mais abrangente do satélite. E aí mudou completamente aquela postura deles, e aí passou-se a trabalhar de uma maneira mais organizada e uma competição mais saudável, né? Na Victory, nós tivemos outras iniciativas, nós lançamos alguns serviços mais restritos, não tão abrangentes como o satélite, o Vicondata, que era para fazer com que o pessoal da área de mercado de capitais pudesse acompanhar em tempo real as cotações da bolsa e dos mercados, porque naquela época conseguir uma linha física, uma LT, como é chamada, para interligar os pontos, era uma coisa quase que impossível. E, além disso, as LPs eram de baixa qualidade, davam um funcionamento muito ruim. Então, essa tecnologia usava uma subportadora de uma estação comercial de FM. E a gente conseguia uma velocidade de até 19,2 kilobits por segundo. Isso ajudou muito, teve um bom desenvolvimento. Fizemos essas redes de SCPC, como falei, as redes de VSAT, e fizemos outras tentativas aí de projetos. Fizemos um projeto chamado Atlas, que era para difusão em nível internacional de mensagens via fax, e foi um bom crescimento. E um grande projeto que a gente teve foi o lançamento do Teletrim, que era o pager, né? Na época, o celular, no início, seguia no Brasil os moldes do padrão americano. E o padrão americano era de que quem recebesse a chamada do celular era que pagava a conta. Não é como é hoje, que quem origina a chamada é que paga a conta. Então, isso fazia com que as pessoas mantivessem os seus celulares desligados, porque eles não queriam ficar pagando conta de quem ligasse para eles. E como é que eles sabiam que alguém queria falar com eles? Usava-se o pager. Então, as pessoas mandavam uma mensagem pelo pager, principalmente o pager numérico, e o pager numérico identificava por um código quem é que queria falar com ele. Aí a pessoa decidia se ligava de volta via celular ou por telefone fixo. E no Brasil isso começou assim. Mas logo depois, e aí isso
dava uma condição muito grande para o pager se expandir. E aqui no Brasil foi introduzido o pager alfanumérico, que obrigava você a ter uma central, tipo um call center, que recebiam as chamadas e as pessoas digitavam a mensagem e digitava a pessoa no call center digitava a mensagem e mandava para o destinatário. Isso cresceu bastante até o momento em que mudou a tarifação no Brasil para a atual, ou seja, quem origina a chamada é que paga pelo custo da chamada. E aí o pager começou a diminuir o seu interesse, né? Porque o celular começou também a enviar as mensagens de SMS, né? Short Message System, e com isso tudo ficou uma competição onde o celular prevaleceu e hoje o que existe de pager é um resíduo que não chega nem perto do que já foi. Basicamente, são essas as passagens aí. Aí, quando chegou no fim da década de 90, né? Pouco antes da virada do ano 2000, eu acabei saindo da Victory depois de 12 anos e comecei a me dedicar a outras coisas aí. Não sei se eu respondi a tua pergunta aí. Claro que sim. Eu queria fazer mais uma, só para a gente terminar. Vai lá. Tomar um pouquinho mais do seu tempo. Toda vez que eu também falo da Vicom, além de me falarem de você e das histórias do Benjamin e da sua passagem pelo momento tão importante da indústria, me falam de uma abração na Embratel por conta das atividades da Vicom. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. O que aconteceu? Isso foi quando o Castelo Branco era o presidente da Embratel. Foi na época do Antônio Carlos Magalhães. Então, pouco depois da criação da Embratel. Nós tínhamos conseguido, da firma Equatorial, nos Estados Unidos, a exclusividade do uso da tecnologia ViSAT, que era a única que estava disponível naquele instante. E a Embratel queria usar essa tecnologia. Então, foi negociado um acordo entre nós e a diretoria da Embratel, onde nós faríamos todo o investimento nas estações, na estação principal e nas estações remotas, e compartilharíamos com a Embratel a receita. Ou seja, nós estaríamos correndo todo o risco do investimento e a Embratel seria a prestadora do serviço. Aí o pessoal que tinha oposição ao satélite, muito influenciado pelaquela... como é que é o nome? A Associação dos Empregados lá na Embratel, né? Que era um pessoal muito ligado ao PT, de esquerda, lá, viu isso daí como uma quebra do monopólio, uma ameaça à Embratel, e conseguiu manobrar para que o pessoal iniciasse uma greve. E foi a maior besteira que eles fizeram, porque anos depois eles mesmos reconheceram que aquela proposta que nós tínhamos feito era uma proposta excelente, onde a Embratel não corria risco nenhum e ia ganhar dinheiro. E as coisas seriam aceleradas. Mas o lado ideológico prevaleceu e fizeram o famoso abração, e isso só retardou o uso do satélite e o benefício para o mercado brasileiro, né? Que cada vez mais tinha que ser atrasado. Benjamin, muitíssimo obrigado. Ed, você tem alguma pergunta adicional, alguma curiosidade? Não, só tenho a agradecer esse depoimento aí, uma viagem pela história das telecomunicações no Brasil. Realmente é interessantíssimo. Não sei, Benjamin, mas eu acho que você deveria escrever um livro, rapaz.
porque Exatamente. Olha, quem- você lembra de livro. todos os detalhes com uma linha do tempo impressionante. Realmente, eu Nossa. fiquei... Verdade. foi muito, muito, muito bom. Tá? Eu Muito realmente acho que obrigada, você deveria viu? fazer esse projeto, hein? Apoio. Quando eu fizer 120 anos. É. Mas existe um livro que foi editado pelo Eldad Eitelberg. Ele é o dono de uma empresa chamada Linksat. Sim, sim, E verdade. ele não é engenheiro, conhece o Eldad, não é? Conheço, conheço. Ele não é engenheiro, mas ele trabalhou próximo do pessoal da área de satélite, na antiga Control, e ele patrocinou isso daí. Então, os capítulos foram escritos por diferentes pessoas que participaram da história do satélite. Eu escrevi um dos capítulos, o Knorr escreveu outro, e por aí afora. Eu não sei se vocês têm uma biblioteca de vocês, como é que é? Mauro Weinberg, eu acho que ele tem esse livro, ele já circulou entre nós essa publicação, mas o SPI não tem essa biblioteca. Se alguém tiver um livro desse para ceder para a SSPI, será de bom grado. Eu tenho uma cópia sobrando. Então... Mas aí, se tiver sobrando, a SSPI agradece. Eu dei, na ocasião que eu fiz a palestra para a Anatel, eu deixei uma cópia para eles, e a outra tenho para vocês. Só tem que combinar com o José Ed, né? Ele é meu vizinho aqui, combinar com ele para eu entregar para ele. Nossa, tranquilo. Muito obrigada, Benjamin. A gente vai fazer bom uso dele, viu? A gente vive procurando material sobre essa época e eu sei que tem bastante coisa. Tá bom. E fico à disposição de vocês. Tem muita coisa ainda aí que, como a gente vai puxando da memória e vai falando, então algumas coisas a gente lembra na hora, outras não, né? Você falou bastante coisa e a gente, na próxima oportunidade, eu tenho certeza que vão ter mais histórias inéditas para você contar. Muito obrigada pela sua entrevista, pelo seu depoimento, e foi excelente. Eu tenho certeza que os SS Pianos vão fazer muito bom proveito de todo esse conhecimento. Muito obrigada, viu, Benjamin? Quando vocês tiverem isso editado, me manda uma cópia que eu quero mostrar para os meus netos e para os meus bisnetos já. Muito bem, parabéns, com certeza. Isso é importantíssimo para a história desse país e para a sua família, imagino. Tá bom. Tá bom. Obrigado para você. Obrigado. Tchau. Tchau, Patrícia. Tchau, Ed.